queria começar fazendo duas perguntinhas bem simples, bem básicas. Você ora por sua família? É para você responder para você, então você pode responder com bastante sinceridade. Não tente se enganar, não. É uma pergunta objetiva. Você ora pela sua família? E a segunda pergunta é: que tipo de oração você tem feito? Que tipo de oração você tem feito pela sua casa e pela sua família? E a nossa intenção hoje aqui é que nós saiamos daqui desafiados a orar pela nossa família. Mas além disso, que nós possamos alinhar um pouco o nosso coração na maneira como nós temos orado. Pelo que nós temos orado? De que forma nós temos orado? Qual o conteúdo das nossas orações? Tá bom? Eu vou começar lendo Tiago 4, de 1 a 3. Porque Tiago diz o seguinte, ele faz uma pergunta, ele começa fazendo duas perguntas. De onde vêm as guerras que há entre vocês? De onde vêm as paixões que guerreiam dentro de vocês? Interessante dessa primeira pergunta, porque as grandes confusões que nós temos na nossa casa estão nos espaços que existem entre nós, as guerras que existem entre vocês e as guerras que existem dentro de nós. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem porque pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Duas coisinhas desse texto. Se a gente tem orado ou não, não tem porque não pede. Ou pede, mas não recebe porque pede mal. Porque pede mal. Isso é uma forma da gente responder a primeira pergunta. Você ora por sua família? Não tem porque não pede. E a segunda, que tipo de oração você tem feito? Pede e não recebe porque está pedindo pelos motivos errados para satisfazer os seus próprios prazeres. Vamos para o primeiro ponto? E aí é Tiago 4:2. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Aí vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. O que é que ele está falando aqui? Parece que tem luta, tem guerra, tem esforço, mas não tem rendição. Tiago está combatendo a cobiça, a vaidade. Tiago está combatendo, sabe, as grandes cobiças do coração humano. Mas o que deixa para mim claro nesse texto é que vocês estão guerreando entre vocês e dentro de vocês, mas não têm orado por isso. Falta oração. Quantas vezes nós queremos resolver os problemas da nossa casa com lutas e guerras, mas não sabemos pedir. Não sabemos pedir. Lá no Salmo 44:3, ele traz o conceito que não é pela força do nosso braço. E às vezes a gente precisa reconhecer isso. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço, Deus, e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Não é na força do nosso braço. Às vezes nós não temos pedido porque nós estamos ainda na tentativa de tentar resolver na força do nosso braço. Vocês lutam e guerreiam entre vocês e dentro de vocês por tudo que vocês querem, e vocês não têm nada porque vocês não pedem. Às vezes, pessoal, a gente precisa dar aqueles 3 tapinhas, sabe? De dizer, eu desisto, eu não consigo. E é nessa hora que a gente começa a dobrar o joelho da gente. É quando a gente percebe que muitas coisas na nossa vida não serão resolvidas na força do nosso braço. Não serão. É aqui eu estou falando de relação marido e mulher, eu estou falando de relação
pais e filhos, eu estou falando de relação entre irmãos, estou falando de relação entre parentes, estou falando de relação entre esposa e ex-esposo, marido e ex-mulher, eu estou falando de tudo isso. A gente tem uma tendência de querer resolver tudo na força do nosso braço. A gente é orgulhoso demais para já começar se rendendo. A dizer, não, eu não consigo. Eu não posso. Não vai ser na força do meu braço. Não vai ser na força do meu braço. Às vezes eu acho que isso que leva a gente, às vezes, a não orar. A gente está querendo resolver. A gente não é o bichão? Não é? Te resolve. Eu falo muito para os casais, como é difícil pedir ajuda. Quando a gente pede ajuda, a gente se expõe, a gente se desnuda. É a mesma coisa com Deus. Deus está cheio de problemas na nossa casa e não tem orado. Não tem se rendido. Não tem dado os 3 tapinhas assim, sabe? As 3 tapinhas, né? Putz, jiu-jitsu, as 3 tapinhas, né? Dá uns 3 tapinhas assim. Para entender que a vida já deu a chave de braço, que dali no momento ali, você tem que dar os 3 tapinhas e pedir a Deus. Só por que a gente só pede quando já não está aguentando mais? Será que a gente não crê no poder da oração? Eu sei que alguns vão me corrigir agora. Na oração não tem poder, quem tem poder é Deus. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo do poder da oração? Eu sei que a oração não tem poder. Ele é que tem o poder para poder fazer. Mas é através da oração que nós movemos, e é impressionante isso. Eu chego até a ficar meio encabulado de falar isso. Mas é através da oração que nós movemos a mão, o agir de Deus, o coração de Deus. Que Deus é esse que é soberano, maravilhoso e que se move por uma oração. Isso é loucura. E por isso precisa de fé para fazer esse negócio. E por isso que muitas vezes a gente não ora. Porque a gente não acha, muitas vezes, de que isso vai fazer alguma diferença. Afinal de contas, Deus vai ouvir o que eu estou falando e vai fazer? Vai mover o coração dele nesse sentido? Olha o que diz ainda em Tiago, no capítulo 5. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Eu sei que alguém vai olhar e vai dizer, não, mas aqui tinha um propósito, era uma nação, era uma situação que o nome de Deus ia ser glorificado. Não é esse tipo de oração que o pessoal faz do boleto. É um negócio mais, né? Mas não muda o fato de que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Cabe a Deus. A gente vai já falar sobre orar mal, tá? Pede, não tem porque não pede. Pede, recebe porque não recebe porque ora mal. Mas agora eu estou na fase 1, que é de crer. Que a oração, ela faz diferença. De que a oração, ela move. A gente tem exemplos bíblicos profundos e tremendos em que um homem orou, o homem de Deus orou e o anjo saiu. Eu estou falando homem porque eu esqueci, confundo sempre quem foi esse homem. Se foi Daniel ou foi Esdras. O homem orou e aí o anjo saiu e foi fazer o que ele tinha pedido. Isso é loucura. Precisa de muita fé para isso. Você tem orado? Será que faz diferença? Será que isso aqui não é uma terapia que eu estou fazendo? Não é um negócio está passando do teto, Deus tem tanta coisa para fazer, de gente morrendo de fome no mundo, guerra não sei aonde, e o que é o meu problema com a minha esposa? Eu vou orar. A gente precisa sair dessa mente pequena de achar que Deus é um Deus que precisa escolher batalhas, que não dá conta de tudo. Deus não é você, não. Se tem 2 filhos, um com um problema muito grande, geralmente despreza o outro, achando que o outro não tem problema. Tu não está vendo o teu irmão aqui não, tu ainda vem fazer isso aqui. Deus não é você não, nem eu. Ele não é a gente não. E Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre isso lá em Lucas 18, na parábola do juiz iníquo. O que ele diz no começo dessa parábola? Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, uma história, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele começou a parábola e disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E vocês conhecem a história.
A mulher ficou lá, pedindo. Só mais 2 vezes. Pedindo. Aí o juiz pegou e falou o quê? Eu não estou nem aí para essa mulher. Eu não quero saber da vida dela. Mas só porque ela está aqui enchendo minha paciência, eu vou fazer o que ela está pedindo. Alguém, às vezes, o pessoal quer interpretar essa parábola dizendo assim, quer dizer que Deus faz as coisas pela gente porque a gente está enchendo a paciência dele, aí para a gente parar de encher o saco, ele vai lá e atende o que a gente fala. Não é essa a moral da parábola. A moral da parábola é quando ele diz no final, se esse juiz que era mau e que não gostava dela fez o que ela pediu, só porque ela insistiu, imagine vocês que são filhos amados. Imagine Deus que não é o juiz iníquo, que ama vocês. Então Jesus está dizendo, não parem de orar. Não desistam de orar. Porque a nossa oração, ela faz diferença. Ela faz diferença. Ela move coisas no reino espiritual de uma forma que nós não sabemos explicar. Eu não sei explicar isso. Tem uma explicação, né? Espírito Santo, Deus, mas assim, é loucura. É para quem crê. E aí, ore pela sua casa. Mas vai além disso, né, meu pessoal? Porque eu disse que quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados para gastarem em seus prazeres. Então tem os que não pedem porque não têm fé, porque acham que Deus não vai se incomodar com ele, porque acham que isso não tem nada a ver, cheio de coisa no mundo, e eu perturbando Deus com o meu problema. Tem aqueles que pedem, não pedem por isso, e tem os que pedem e não recebem também porque pedem mal. Pedem mal. Mal. Aqui diz pedem de motivos errados, né? Em outra versão se fala mal. Pede mal, pede por um desejo mal, por uma coisa que é da carne e não do reino. Pedem coisas que não têm a ver com o reino e nem com o propósito de Deus, mas que têm a ver com a sua carne, com o seu desejo, com a sua cobiça, com o seu medo, com a sua vergonha. E por isso pedem mal, de uma origem mal, por motivos errados, para satisfazer desejos da carne. E aí quando a gente pega, diz com motivos errados, né? Motivos errados para você pedir algo por sua casa e por sua família. Quando você está pedindo numa perspectiva de um egoísta, pensando apenas no seu ponto de vista, no seu olhar, na sua maneira. Eu lembro de uma oração que a gente teve lá em casa uma vez, que a gente estava orando, e aí orou um filho, depois orou o outro. Estava com a Aninha. E aí eram bem pequenininhos ele. E aí o Davi falou, Papai do céu, eu quero um irmão. Aí já começou a confusão, né? Porque a Aninha já começou a dizer, Deus, não, eu quero um irmão. E ele fez a oração do que ele queria, né? A oração do que ele queria. O que ele queria. E como criança, ele tá certo, ele tá colocando ali o que ele quer, acabou. Aí terminou, foi o outro irmão orar. Aí disse, Papai do céu, eu não quero um irmão. Eu tô muito satisfeito já com o irmão que eu tenho já. Né? O Tiago fez essa oração, disse, eu não quero irmão. A gente pode dizer, mas não é egoísmo nisso, a gente pede as coisas, é legal a gente ter essa liberdade de pedir, mas a oração que tem uma raiz no nosso egoísmo, que não contempla o outro, que não pensa na vontade também do outro, ela tem uma raiz complicada. A oração da falta da fé, do controle, da manipulação. E aí, casal, né? Vai um orar pelo outro, mas na verdade ele não está orando. Ele está manipulando tudo que ele acha que o outro tem que viver. É motivo errado. Por propósitos errados. É controle, é manipulação. Vou já dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor isso. Para gastarem seus prazeres. Orar por um cônjuge rico. Por uma profissão top. Por um concurso.
para ser médico ou advogado. Antigamente esse negócio, né? Toda família tinha que ter um médico, um advogado, né? E um padre, né? Era um padre, um médico, um advogado. Então como é que está a oração desses pais pelos filhos? Está cheio de medo, de angústia, está cheio de desejo, que não é desejo, que não tem a ver com o reino, que não tem a ver com propósitos espirituais. Para ser o melhor da turma, para que o cônjuge ganhe mais, independente se ele vai se quebrar todinho, ganhe mais ou não. Se Mamon é o teu Deus, e você tem pedido coisas apenas materiais para os seus próprios prazeres, Deus está sendo o teu despachante. Porque parece que aquilo que a gente tem pedido para a nossa casa é fútil. É o que perece. É o que se desfaz. Tem a ver apenas com os nossos medos, a gente não conseguir se sustentar. E o plano espiritual, o reino de Deus, vem trazer uma urgência e uma necessidade de uma oração que vai para muito mais profundo e para muito além. Para muito além. Se Mamon é o teu Deus, e o dinheiro é o teu Deus, né? Mamon é dinheiro, se o dinheiro é o teu Deus. Talvez Deus esteja funcionando para você como um despachante, um office boy. E aí vocês pedem, vocês não têm porque não pedem, ou pedem e não recebem porque pedem mal. As nossas orações estão em torno de quê? De quais propósitos? De quais motivos? Mostra-me os teus pedidos, que eu terei condição de falar sobre o teu coração. Como é que têm sido os nossos pedidos? Dando um pouquinho mais de exemplo, nós pedimos mal quando queremos, em nossos pedidos, fazer o outro a nossa imagem e semelhança. Tem oração que é tentativa de transformar o outro em nós mesmos. É só isso. Não está funcionando nem como terapia. Porque nem para terapia funciona. De você estar orando, na verdade, para fazer o outro a sua imagem e semelhança. Existem casais fazendo isso um com o outro, existem pais fazendo isso com os filhos. Pais querendo se realizar na vida dos filhos, querendo que os filhos sejam o que eles querem que os filhos sejam. Para que eles sejam a sua imagem e a sua semelhança. Mas os teus filhos, eles têm uma identidade própria, eles têm uma singularidade. Ele não será a tua imagem e semelhança. Ele até parece com você, tem um bocado de coisa que talvez seja parecido, principalmente os defeitos. Mas ele é ele. Então a oração que pede mal porque está querendo transformar o outro a partir da sua própria lente, da sua identidade, não da identidade do outro, está pedindo para os seus próprios prazeres e pelos motivos errados. Nós pedimos mal quando queremos a nossa vontade feita no outro. Quantas histórias de filhos que precisaram satisfazer os pais para depois serem eles mesmos. Que precisaram fazer o curso que o pai queria para poder depois fazer o que queriam. Quantos? Porque estamos, em vez de orar, pedindo a Deus que Deus ajude o meu filho a encontrar a vocação dele, a encontrar o caminho dele, a encontrar um caminho que seja de sustentabilidade, mas que seja um caminho de realização, de propósito, de missão. Não, a gente está querendo que os nossos filhos se deem bem na vida. Apenas. E isso vocês pedem mal e por isso não recebem. A oração tinha que ser outra. Pedimos mal quando pedimos a obra pronta e não as ferramentas. A gente está pedindo a obra pronta e não a ferramenta. Você tem orado para Deus, colocando que Deus, a obra se você quer que Deus faça na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos, ou você tem orado pedindo a Deus que ensine, que dê capacite, que dê sabedoria, que dê capacidade de relacionamento? Quais são os pedidos que você tem feito? É obra pronta ou é ferramenta?
É obra pronta. Não existe não obra pronta não. É por isso que o Espírito Santo precisa interceder por nós, porque nós não sabemos como orar. A gente está aqui orando do jeito da gente, o Espírito Santo está traduzindo tudo para poder chegar no coração de Deus e Deus saber realmente o que Ele vai fazer e o que precisa. Pedimos mal quando pedimos livramento e não sabedoria para lidar com os problemas. Pedimos mal quando queremos blindagem e não capacidade de restauração. Você fala muito, né, de família blindada, casal blindado. Eu tenho horror essa palavra. Porque ninguém é blindado. Acho que isso é uma importação do corpo fechado. É o corpo fechado gospel. É a pessoa blindada. Tem o corpo fechado, né? Pois os evangélicos criaram o blindado. Mesma coisa. Isso não existe. A gente vai pedir o quê? Que não aconteça nada com os nossos filhos, que não tenha nenhum problema acontecendo na nossa casa. Deus não trabalha assim. Deus não trabalha assim. Quando Ele diz, não peço que os tire do mundo, mas livre-os do mal, é deixar-nos no mundo, é sofrer tudo que a gente tem para sofrer. Então a gente está orando para que não aconteça nada com os nossos filhos, ou eu estou orando para que quando acontecer algo com meu filho, que ele tenha a capacidade de resolver, de enxergar a verdade. Você está pedindo proteção nesse sentido, que nada aconteça com ele. Meu povo, vai acontecer. Vai sofrer. Vai quebrar a cara. Você está orando para que nada aconteça no seu casamento? Que ele seja um casamento blindado? Ou você vai orar para que quando as setas vierem sobre o seu casamento, vocês tenham capacidade de restaurar? Está querendo blindagem, isso é infantil, isso é imaturo. Não tem como nós não passarmos pelas lutas e pelos problemas. Elas existem, elas vão atingir a nossa casa. Isso não é praga. Isso é fato, elas vão atingir a nossa casa. A gente precisa saber quando o vento bater, quando tudo der em cima dela, que ela seja forte, que ela seja firmada na rocha. Não é que tenha uma redoma assim ao redor da tua casa que o vento bate e não pega nela. Não é. É o vento batendo e porque tem um alicerce, sabe? Esse alicerce é pelo alicerce que a gente tem que orar. A nossa oração ela é fútil, às vezes ela é simplória. A gente tem uma sede de que nada aconteça, de livramento, de que nada de mal aconteça, de que a gente não passe por nenhum problema. Aí Deus está lá dizendo, filho, isso daí não vai dar, porque tu está vivendo no mundo aí todo lascado. Agora, quando os problemas vierem, que haja sabedoria, que haja ferramenta, que haja alicerce. A gente tem orado pelo quê? A partir do nosso medo ou a partir da nossa fé? Orar a partir do medo é dizer, não acontece nada, Senhor. Que tudo seja perfeito. Blinda meu casamento. Não vai blindar. A oração é quebranta meu coração. Fortalece a minha alma. Fortalece meu espírito. Trata nossas relações. Me ensina, Pai, a amar. Me ensina a ser amado. Me ensina a falar a verdade. Me ensina a cuidar. Me ensina a cuidar do outro. E ao meu cônjuge, age na vida dele. Age na vida dele. Faz ele compreender mais e mais de ti. Fortalece ele no íntimo dele para que ele tenha uma relação mais próxima contigo. Pelo que a gente tem orado. Afasta todas as mulheres do meu marido, não adianta. Afasta todos os homens sarados da minha mulher, não adianta. Tá, cada vez mais tem mais homens sarados. E a tendência é aumentar esse negócio. Não adianta. Fortalece o nosso amor. Nos ensina a perdoar. Cuida da nossa casa. Nos ensina a viver com menos. A gente só sabe pedir para ter mais. Alguém aqui tem orado para aprender a viver com menos? Ou as orações é sempre para ganhar mais? Isso mostra como a gente pede, não recebe, porque a gente pede mal.
para os nossos próprios prazeres, para satisfazer as nossas cobiças, para satisfazer os nossos medos, a nossa necessidade de controlar o outro. É como se a gente dissesse: Deus, nada de mal aconteça com meu filho. Então meu filho vai andando aqui, Deus vai na frente. Vai tirando o homem mau. Se aparecer uma menina ruim, tira, Senhor, aquela menina ruim. Vai colocando. Aí o menino está aqui, um abestado. Você está tratando ele como se ele fosse um abestado, que não tem capacidade de resolver os problemas quando os problemas acontecerem. A gente está blindando. Ou melhor, tentando colocar numa bolha. Só que nós não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Então não é tira tudo, porque ele é um incapaz. É capacita ele. Ensina ele. Faz ele compreender mais o teu amor, a tua verdade. Faz ele ter uma experiência contigo, Pai. Fala com ele, não tem como, fala tu. Entende, pessoal? Não é afasta o pecado, afasta as más influências. Não, trata o coração dele. Porque má influência a gente vai ter na vida. Sempre. Sempre e sempre. Amém, meu povo? Deu para entender o que é orar mal? Eu queria que você começasse a discernir seu coração, tá? Como é que eu tenho orado? Eu tenho orado a partir dos meus... Eu tenho orado para tentar acalmar os meus medos. Eu estou construindo algo. Eu estou manipulando o outro, eu estou usando Deus para isso, para fazer o que eu quero na vida dele. Ou eu estou colocando o outro de uma forma sincera, porque a oração é um lugar da vontade de quem ser feita? No final de tudo, de Deus. Jesus, quando ensinou a gente a orar, disse o quê? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Como ela é feita no céu. Você crê na oração? Crê nela. Crê em Deus e crê no poder da oração. E aprende a orar. Aprende a orar. Aprende a orar. Amém? Pessoal, a gente vai ter um testemunho agora rápido. Domingo passado foi o Dia dos Pais, né? E eu queria chamar o papai aqui para ele compartilhar uma experiência que ele teve como pai, né? E a experiência que teve como um pai também, né? Como um pai. Ele vai sentar aqui, eu vou dirigir aqui esse momento que a gente vai subir aqui, pai. Não foi uma, nem duas, nem 3 vezes. Pode sentar aí, pai, vou pegar o microfone aqui para ti. Não foi uma, nem 2, nem 3 vezes que eu vi este homem de joelho no pé da cama dele. Foram algumas vezes que eu vi como criança entrando no quarto e ele está de joelho na cama. Várias vezes. E papai está com 77 anos, né? E uma das coisas que eu queria que ele compartilhasse com a gente é como é que foi a experiência dele de oração pelos filhos. Né, como é que era esse hábito, como que você construiu esse hábito, que eu acho que é um grande desafio hoje, que a gente tem, de orar pelos nossos filhos. Como foi, pai, que você viveu esse hábito? Eu sei, mas queria que você contasse, é melhor do que eu contando. Primeiro, eu queria destacar que qualquer experiência espiritual deve ser com humildade espiritual. Nós crentes estamos numa tendência de ostentação espiritual. E isso não é bom para Deus. Então quer dizer que eu tenho pedido a Deus para me dar humildade espiritual, que o que eu consegui avançar, que seja para a honra e glória dele. Então eu estou pedindo a vocês que não levem para o lado pessoal. Oh, rapaz, o Zé Milton, que cara legal. Esquece. Eu quero falar de fatos. Meus filhos, eu orei por eles desde a gestação. Quando começamos a definir, vamos ter um filho, Solange? Vamos. Comecei a orar. Nasceram
um a um, e eu passei a orar todo dia à noite por eles, cada um. Eu entrava no quarto e olhar de um por um, era oração de, no máximo, 30 segundos, 1 minuto, que eram 3 filhos, e às vezes eu botava as mãos sobre cada um, e na minha oração eram 3 pilares que dessem a ele sabedoria na escolha da vida conjugal futura. Era uma criancinha, hein? Que Deus desse sabedoria. O outro pilar é que eles fossem bem espirituais, crescessem na espiritualidade, fosse um cristão autêntico e verdadeiro. E o terceiro pilar, eu pedia que ajudasse na vocação, no trabalho profissional. Porque, meus irmãos, os filhos da gente, se eles forem bem espiritualmente, forem bem conjugalmente, vamos dizer, e profissionalmente, vitória certa. Então eu pedia muito nesse sentido, e fiz seguidas vezes. Inclusive, quando o William Brando foi morar no seminário, eu ia para a cama dele e fazia a mesma coisa. Foi assim que eu orei pelos meus filhos a vida toda. Ô pai, teve um filho que você teve dificuldade de orar olhando para ele, foi? Quem? Teve um filho que você teve dificuldade? Vocês conhecem o Dodô, certo? Eu orava a Deinha, Pidalbrano. Aí quando chegava no Dodô, ele era engraçado, dormindo. Eu ria. A minha oração com o Dodô era eu rindo. E Deus sabia. Eu achava muito engraçado o Dodô. Ele lá deitado e eu olhando para ele e dizendo assim, rindo, abençoa o Dodô na vida conjugal, profissional e espiritual, porque ele era engraçado. Depois veio a AFA, né? Quando o papai tinha já 40 anos. Aí mesmo jeito, exatamente. Depois. E pai, outra experiência que eu queria que você compartilhasse, que você viveu, aquela do homem que foi preso. Certo, certo. E gritou, pastor, me ajude. Certo? Meus irmãos, essa experiência que eu vou contar é muito profunda e eu queria que vocês analisassem com muita espiritualidade. Eu chego com Solange, eu morava perto de Santo Inácio, e vi na esquina um carro da polícia com a luz. Botei o carro na grade de Solange, vou olhar o que foi que aconteceu. Ela disse, não vai não se meter em confusão não. Eu digo, eu vou, no meu quarteiro eu quero saber, vou lá. Pessoal, eu cheguei lá e fiquei olhando, lá vem um cara preso, e o cara passou por mim e disse, pastor, me ajude. Aí o policial perguntou, conhece? Não. Fiz um de Pedro, neguei. E o policial tacou o cacetete nas costas dele, pum, chutou, ele botou no camburão. Certo? Esse foi o ponto inicial da experiência. Fui dormir, me deitei. Quando eu estava orando com Deus, aquela voz, pastor, me ajude. Pastor, me ajude. Eu respirei de Solange, eu vou na delegacia. Fazer o quê? Vou lá. Aí esse cara disse, pastor, me ajude, eu quero entender por que ele disse isso. Me aprontei, já estava de pijama, peguei o carro e fui na delegacia de plantão. Cheguei lá, advogado, mostrei a carteira. Olha, foi preso uma pessoa assim, assim. Foi, nesse instante, há pouco tempo. Eu quero saber o que foi que aconteceu com ele. Aí disse, olha, ele estava roubando um carro, tirando o som de um carro. Foi. Deixa eu falar com ele. Você permite? Permito.
Foi que houve? Rapaz, eu vinha da namorada e eu vi, foi um grito: pega o ladrão. Aí eu fiquei com medo e corri. Aí eles correram atrás, me derrubaram e me prenderam. Digo: meu amigo, eu vou analisar o que você está falando. Onde é que você mora? Lá, tal. Vou lá buscar o seu pai. Aí peguei o carro e fui lá. Disse para o delegado: eu vou falar com o pai dele para ver se eu vou tirar ele daqui. Eu não tiro, não é? Aí quando eu chego numa rua estreita, que eu entro com o carro, tinha um homem sentado no fio de pedra. E eu parei. Boa noite. O que é que o senhor está fazendo aí? Eu estou orando a Deus. Para quê? Para trazer o meu filho, que já são 11 horas, ele não chegou. Eu disse: o senhor podia ir comigo assim onde ele está? Aí uma mulher lá, quem é? Aí o cara: esse é um senhor que ele sabe onde está o nosso filho. Aí eles: dona Maria, fique tranquilo, eu vou lá com ele. Aí foi no carro e disse para o pai: eu não quero beneficiar malandro. Se ele está roubando, eu quero saber. Certo? Aí cheguei lá, contei para o delegado, eu disse: eu queria soltar essa pessoa. Ele disse: você assumiu o compromisso e com o pai, que amanhã, segunda-feira, 9 horas da manhã, ele vem aqui, eu libero. Aí liberou, certo? E foi para casa. Agora, pessoal, preste atenção: o lado operacional da oração. Preste atenção. Um homem estava esperando o filho e o filho não chegava. Deus usou a minha percepção social para ir ver o que estava acontecendo. Acionou, eu fui ver. Depois passou, que o homem falou: pastor, me ajude. Deus, o homem estava orando, certo? E Deus operando, usando a minha sensibilidade social, a jurídica, e usando agora a minha intenção de ser justo com a pessoa. Deus usou tudo isso, e o homem lá era um presbítero da igreja presbiteriana, no fio de pedra, sentado, orando, e Deus trabalhando os detalhes. Aí foi quando houve tudo isso, e ele foi para casa, e no dia seguinte terminou. Eu digo isso porque Deus usa os dons das pessoas que Ele vai acionar para ajudar. Quando o menino gritou, o jovem: pastor, me acuda, foi Deus que tocou no coração dele para dizer isso. E quando ele disse: pastor, me ajude, me incomodou. Quando me incomodou, eu fui lá. Então, pessoal, a oração de um homem simples, sentado no fio de pedra da rua, com a luz acesa, esperando o filho que não ia voltar. Estava preso. E Deus acionou todo o mecanismo para que ele fosse solto e dormisse em casa com o pai e com a mãe. Amém, meu povo? Amém. Pai, obrigado, Pai, que Deus abençoe grandemente sua vida, já tem abençoado, e continue orando por mim, viu? Valeu, Pai, obrigado.
Sabe o que nos resta? Orar. Apaga a luz aqui, baixa tua cabeça e ora pela tua família. Ora pela tua casa. Porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos.